Mas o que acontece? Eu era jogador competitivo de Pokémon TCG. Sim. Pokémon de carta. Eu lembro disso, eu lembro de você falar disso. E eu já jogava jogos de tabuleiro. Jogava Seven Wonders, Catan. Nessa época eu já conhecia alguns jogos. E eu viajei pra Brasília pra jogar uma competição de Pokémon lá. E eu fiquei na casa de um cara chamado Charlon. O Charlon, ele... Charlon. Ele... Na competição de Pokémon, o cara chama de Charlon. Como que... Charlon, Charizard, né? Não, mas é Charizard, Charmander e Charmeleon. Mas não Então, a quarta fase, a primeira fase. Charmon. A pré-evolução. Charlon, Charmander, Charmeleon, Charizard. Pô. O Charlon, ele tinha uma ludoteca em Brasília, chamada Ludoteca BGC. Eu nem sei se ainda existe, talvez exista sim. E aí, ele me apresentou, à noite lá jogando, ele me apresentou King of Tokyo, e minha cabeça fez assim, ó, eu preciso desse jogo, ontem. Eu preciso comprar isso foi 2012, essa viagem lá. E aí, na época, não existia esse jogo no Brasil, não existia nem loja de jogo de tabuleiro no Brasil. O que eu fiz? Eu procurei um grupo no Facebook, que eu já participava e tal, mas eu participava pouco. E aí, nesse grupo, tinha como comprar jogo importado. Tem um cara chamado Marcelo Gru, que era bem famoso no início do hobby no Brasil. Ele tinha uma lista de e-mail que ele mandava, eu vou importar jogo e tem esses aqui na lista. Qual você quer? E aí, sempre tinha King of Tokyo. Então, eu comprei com ele por uma lista de e-mail. Eu comprei King of Tokyo e 2 expansões. Então, foi o jogo que começou a me fazer... comprar jogo de tabuleiro, foi o King of Tokyo. Não sei se você sabe, mas hoje em dia isso seria impossível para o público mais jovem, porque saiu uma reportagem falando que o público mais jovem não sabe mandar e-mail. Não sabe mandar e-mail, não sabe imprimir. Não sabe usar computador. Não sabe usar computador. Porque o pessoal hoje em dia tem muita coisa que se resolve no celular, sim, muita sim. coisa no WhatsApp, Instagram e tal. Mas é até uma pena, né? Porque o computador é uma ferramenta muito poderosa que a gente usa na nossa vida desde sempre e vai continuar usando por muito tempo. Então, eu indico, jovens, aprenda a usar computador. Questão de produtividade, o computador não tem como comparar. Não compara. O celular é limitadíssimo. Demais. É muito limitado. Assim, vamos ser sinceros, né? Também, assim, esse público mais jovem tem um toque fino pro touchscreen que é muito diferente do nosso. Eu, por exemplo, assim, eu vejo gente editando vídeo no celular. Bicho, desculpa, não consigo, não é pra mim. Mas essa coisa que você falou eu ia te perguntar isso, essa coisa que era exatamente o que você respondeu sobre o King of Tokyo, que essa coisa de você pegar um jogo, costuma ser muito no início, quando a gente tá conhecendo os jogos, né? Que é ser, explode a cabeça. Desde o King of Tokyo eu tenho um sonho na minha vida de fazer um jogo de dados. Eu não tenho, nunca fiz. Nunca fez? Nunca fiz. Eu tenho um jogo que tem dados como componentes, o Ozob é um desses jogos, eu tenho um jogo chamado Trick or Treat, outro chamado Bingo Boom, mas um jogo de dados eu não tenho. Mas você fala assim, porque você quer um jogo que não seja simplesmente um dadinho com números, você quer uma coisa... Eu quero um jogo que o dado seja a principal, rolagem de dados seja a principal coisa que você faz no seu turno. Sim. Na sua vez de jogar. E o King of Tokyo é isso. Você rola dado, escolhe o que você vai fazer ali baseado nos dados e pode rerolar duas vezes, baseado no Yahtzee. Eu gostaria de ter um jogo assim. Desde o início, desde o King of Tokyo, eu quero um jogo desse jeito. O que você acha do Marco Polo? Acho muito bom, só que o Marco Polo não é a principal coisa que você faz no seu turno. Não, você não considera. Tá, entendi. Porque você rola no início, né? Rola no início, o que tá ali você vai gerenciar para poder fazer suas ações. Mas não é a principal coisa que você faz no seu turno. Entendi. No início de uma rodada, você rola os seus dados e vê o que você vai ser possível de você fazer naquele turno. Mas é fantástico, um jogo fantástico. Eu gosto muito. Esse talvez hoje seja meu favorito. Eu falei do Great Tá longe do meu favorito, mas ele é tipo 50º, por aí. Você tem uma lista, né, de top 100. Eu tenho 2 top 100 publicados na internet, os 2 pelo Covil dos Jogos, e o Marco Polo tá em ambas. Na primeira vez ele era o Marco Polo 1, na segunda eu já mudei pelo Marco Polo 2, que eu acho um jogo mais agradável. Substitui? Substitui. Pra mim, substitui. Não joguei ainda o 2. Não, eu acho que pra você, menos. Vai substituir menos. Pra mim, substitui. Eu acho o Marco Polo 1 muito apertado. Então, às vezes, ele é desagradável. Você não conseguir fazer alguma coisa e ir lá pegar aquelas 3 moedinhas só pra poder passar a vez, porque é a melhor opção, porque você só tem opções ruins. Eu tenho uma questão com o Marco Polo, e é pra mim uma coisa que eu não gosto em jogo de tabuleiro, que é o seguinte. Eu gosto muito do Marco Polo, e eu já joguei muitas vezes. Sim, mais do que alguns jogos, mais do que a maioria dos jogos. O que acontece? As pessoas que jogam comigo não gostam. Porque elas vão jogar o jogo e pra elas é muito apertado, porque elas não têm o know-how que eu tenho ali. Então eu acho que já desequilibra. Inclusive tem muito jogo que eu tenho na prateleira e falo, porra, bicho, o jogo é muito legal, mas eu vou colocar alguém novo pra jogar, vai ficar tão desequilibrado que vai ser um porre.
E aí, o Marco Polo, por exemplo, eu falo, o dado preto, ele é muito importante pra você rendendo no jogo. Aí a galera não manja isso, aí a pessoa, tipo assim, eu já tô jogando, assim, vou ter 3 rodadas, e a pessoa vai ficar parada, porque ela já acabou os dados dela, e eu tô lá com o dado preto. E ela, pô, mas não sabia disso. Falei, ok, falha minha de não ter que ensinar, talvez, não sei. Mas aí me incomoda. E aí eu até queria ver o Marco Polo 2, você já falou que é menos apertado, eu falo, pô, pra trazer o pessoal pra jogar deve ser muito bom, né? Ou não? Essa questão, eu acho que o Marco Polo não é talvez o jogo pra isso, mas o fato é, esses jogos assim, eles têm esse problema e vão ter. Assim como eu não jogo Street Fighter contra quem é Sim. muito bom, eu não vou jogar Terra Mística contra gente que tem 300 partidas. Eu joguei 2 vezes, pô. Não tem, nem que eu não vou jogar, eu posso até jogar, eu sei que eu não vou fazer frente, eu não vou ganhar, eu vou fazer uma figuração ali. E é isso que vai acontecer. Assim como o Marco Polo nesse caso aí, você falou de pessoas que não jogam e que vão jogar com você, porque você já tem várias partidas de Marco Polo. É normal, eu não tenho muito escapatório de jogos que são principalmente estratégicos. E falando disso, de pessoas que não jogam tanto, uma coisa que eu vejo é muita gente que gosta de jogo de tabuleiro. Eu, por exemplo, eu tenho alguns grupos. Tem um grupo que todo mundo ali joga jogo de tabuleiro, compra jogo de tabuleiro, mas eu tenho um grupo que são pessoas que gostam de jogos, jogam jogos eletrônicos, mas nenhum deles tem algum jogo na coleção. Eles só jogam por minha causa. E aí, assim, isso também é um impasse no mercado hoje de jogos de tabuleiro, a questão de fica uma pessoa só comprando, e a pessoa, às vezes, ela fica refém de ficar jogando sempre o mesmo jogo, porque o grupo, às vezes, pede, e isso cria uma pouca rotatividade. Olha, falei bonito, hein? Dentro do mercado. Cara, eu não sei se isso é um problema para o mercado. Existe uma diferenciação entre jogadores e compradores. Isso é claro. Existe uma diferença e, obviamente, compradores são menos. O que você vê como problema no mercado hoje? Ou você não vê problema no mercado? Todo mercado tem coisas a melhorar, né? Mas o que eu vejo é que a gente tem que ter maior penetração em um público entrante. Assim, um público novo. Tem que aparecer mais para esse público, tem que ter mais oportunidade de contato. E falta descobrir isso? Como fazer isso? Falta, não necessariamente falta. O dinheiro sempre ajuda muito, né? Sim. Então, talvez tá num ritmo que o dinheiro permite que tenha, talvez. Mas aí entra naquilo que eu tava te falando mais cedo, que é a questão do mostrar o jogo de tabuleiro, porque é muito difícil. Assim, eu lembro quando eu vi o Marco Polo, aí eu vi a pessoa jogando, eu falei, mas qual que é o legal, né? O clique, né? Certos jogos são muito difíceis, Sim. eu concordo, Marco Polo é muito difícil. Mas o Cup não é. O E-Top, que é o que o Felipe Neto usou no vídeo agora, não é. O jogo X, sei lá, o Dobro, que é outro jogo da Grok também, não é difícil de mostrar. O 1000 não é difícil de mostrar. Você não precisa de conteúdo de 5 minutos, de 10, de 15, de 20. O 1000 tem um Reels de 1 minuto que explica o jogo e mostra coisas. Então, você tem muitas maneiras de chegar nesse público. Você não vai chegar nesse público com Marco Polo. Você vai chegar nesse público com jogos de menor valor aquisitivo e que sejam mais fáceis de explicar. Então, isso sim, a gente tem que escolher bem isso. Eu acho só que existe uma limitação mesmo de ação, de campo de ação. Então, se a gente está falando, o mercado hoje no Brasil é estimado em 164 milhões de dólares. Então, é muito dinheiro, mas não é um mercado nem bilionário, não é? Então, é muito dinheiro que não é tanto assim. Você não tem um canhão comunicacional tão grande igual você tem em outros diversos mercados. Então, é uma coisa de ir crescendo o mercado e aumentando o que esse mercado pode fazer. Mas a gente já vê muito influenciador grande jogando. Não sei se você conhece a Doarda. Não. É uma influenciadora de São Paulo lá, de gente jovem. Ela joga jogo de tabuleiro. Ela, de vez em quando, mostra que ela vai lá na casa dos amigos dela jogar jogo de tabuleiro. E não é nem pago para ela fazer isso. Ela faz isso, faz parte da vida dela. Então, eu acho que é uma construção ao longo do tempo. O mercado de jogo de tabuleiro na Alemanha e nos Estados Unidos, o mercado moderno, principalmente nos Estados Unidos, ele existe desde 95. No Brasil, existe desde 2011, 2012. Então, desde 95 é um mercado que lá nos Estados Unidos está se consolidando. Isso já vai fazer 30 anos. O mercado de 2012 para cá tem 12. Então, é muito diferente. E cresceu muito. Cresceu demais. Cresceu exponencialmente, né? É muito gigante. Hoje a gente, com certeza, está falando de mais de 100 mil compradores. Com certeza, bem mais.